acho que eu consegui configurar, mas agora tem que testar de noite. Vamos ver se vai dar certo. Sei quantas vezes que eu já arrumei esse tripé, mas a gente não pode desistir por causa de um tripé quebrado, né? Meu nome é Juliana Chaves, eu tenho 26 anos. Eu escolhi um tema que eu fiquei muito pensativa em falar sobre ele. Eu sou dona de casa e desde que eu me casei, eu tinha muito claro que eu seria dona de casa e que eu ficaria em casa para cuidar dos meus filhos, mas nem sempre foi assim. Agora que eu reparei que tem uma bagunça ali, mas vocês não vão se importar, né? Porque por mais que o tema do vídeo hoje seja dona de casa, não significa que eu sou uma dona de casa exemplar. Então, assim, tem uma pilha de roupas para dobrar aqui e uma pilha de roupas para colocar no cabide. Então, e assim a gente permanece muito feliz sendo dona de casa. Eu fui criada para não depender financeiramente de um marido. Então eu nunca aprendi a cuidar da casa de forma diligente. E na mentalidade da maioria das pessoas que eu conhecia, casamento e filhos seria um atraso de vida. Basicamente foi isso que eu aprendi. Hoje eu fico pensando o que seria esse atraso de vida. Provavelmente significaria que eu não conseguiria ser alguém na vida. Então, as tarefas domésticas, elas pareciam secundárias quando eu imaginava a minha vida no futuro, no caso, hoje. E eu acho que eu consegui me tornar alguém na vida. Vai parecer diferente porque eu só consegui regravar agora. Tô falando baixo porque não consigo. Provavelmente não ser alguém na vida seria não ter uma carreira de sucesso, não conquistar independência financeira ou não se tornar alguém reconhecido profissionalmente. A ideia era construir uma vida confortável, ganhar o suficiente para se sustentar, mas sem tantas responsabilidades que roubassem a própria liberdade. Teria que ter dinheiro suficiente para não passar necessidade, mas não tanto para não ter tantas responsabilidades. O futuro parecia muito confuso, mas havia uma ideia que norteava a ação de todas as pessoas que eu conhecia. A ideia de que a gente poderia ser o que quisesse ser. Mas diante de tantas possibilidades, essa liberdade parecia mais confusa do que libertadora. Eram tantas possibilidades e era difícil conseguir entender qual era o caminho certo. Então, o caminho que eu considerava mais natural era terminar o ensino médio, fazer alguns cursos para passar no vestibular e escolher uma faculdade. E não foi nada disso que eu fiz. Eu fico pensando como que uma adolescente de 16 e 17 anos saberia o que fazer se ela nem mesmo se conhecia. Foi nesse período que eu comecei a namorar. Não, melhor não falar assim. Nossa, muito difícil de ler isso. Preciso aprender a fazer roteiro. E para mim, namorar era simplesmente ter alguém com quem conversar e compartilhar a vida, demonstrar carinho. Para mim, namorar significava isso. Mas foi justamente aí que a vida começou a ficar mais. De repente, eu estava diante de assuntos que me assustavam. Sexualidade, casamento, filhos, dinheiro. Porque antes de ter uma família, eu não desejava ter um casamento ou ter filhos. E para piorar a situação, eu não tinha uma base sólida com conhecimentos para lidar com essas situações. Foi então que Deus entrou na minha história. Através da amizade de pessoas que viviam a fé, comecei a frequentar a igreja, buscar respostas e conhecer Jesus Cristo. E eu posso dizer, sem exageros,
que esse fato mudou a minha história. Jesus salvou a minha história, porque poderia ter dado tudo errado. Vocês mesmos podem chegar a essa conclusão baseado no que eu contei até o momento. Então, tudo de bom que existe na minha vida hoje nasceu de alguma forma desse momento. Foi através dele que eu comecei a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Eu comecei a conhecer o que era o amor e que ele exige sacrifícios. O que eu lembro de ter mais impacto em mim foi ter descoberto que os relacionamentos poderiam ser puros. Eles poderiam ser mais do que um encontro casual, que era o que eu não queria para minha vida. Eu, de fato, não queria ter um relacionamento casual, de ficar e não ter um relacionamento sério com uma pessoa. A minha sorte é que o rapaz, que é meu marido hoje, queria também namorar comigo. Então, o fato de ele desejar um relacionamento sério ajudou bastante. E essa mudança, ela não aconteceu do nada. Foi um processo de muito tempo, onde eu precisei abandonar muitas ideias, vencer muitos vícios, rever minhas crenças e permitir que Deus corrigisse muitas das minhas noções sobre as áreas da vida. Então, foi um momento em que Deus começou a transformar a minha vida. Foi nesse momento de conversão que eu me deparei com novas referências de casamento. E nessas referências haviam mulheres que queriam ficar em casa. Foi a primeira vez que eu pensei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu quero ficar em casa, cuidar da minha casa e assim que eu tivesse filhos, eu não queria trabalhar. Eu tinha isso na minha consciência. Minha mãe, ela cuidou da gente nos primeiros anos de vida. Eu lembro que isso foi muito bom. A presença da minha mãe na nossa vida foi algo que realmente fez muita diferença e eu queria isso para os meus filhos. Depois que eu superei a barreira de não desejá-los. Eu conto isso em outro vídeo. Eu não fui a mulher que sonhava com casamento e família feliz, porque eu não tive esse contexto. Mas a partir do momento que eu comecei a ter essas referências, eu também mudei minha percepção de vida. E aí durante todo esse processo, eu aprendi que o trabalho doméstico, ele não é apenas um conjunto de tarefas, algo secundário na vida de uma mulher. Na verdade, ela pode ser o eixo de muitas coisas na vida. Pensa comigo. Antes de existir qualquer profissão, existe uma família. E antes de existir um médico, um professor, um advogado ou um filósofo, existiu uma criança que precisou ser alimentada, educada, protegida, amada e cuidada. Todas essas necessidades existiam dentro da família antes de se tornarem profissões. A educação veio antes dos professores, o cuidado veio antes dos profissionais da saúde, a administração da casa veio antes da gestão empresarial. As profissões, elas são importantes, muito importantes, mas elas vieram depois. Essa percepção me fez entender que o trabalho doméstico não é só limpar a casa. Ela pode ser, de fato, uma profissão assim. O que eu quero dizer com profissão não é que é como um médico ou como um professor. Não é isso que eu quero dizer. É que ela pode ser levada como uma profissão. Entra aí a virtude da diligência. Quando nós fazemos algo com capricho e com dedicação, geralmente nós temos bons resultados. E eu percebi que muitas pessoas trabalham com dedicação, possuem rotina, horário, momentos em que você vai fazer um planejamento antes da execução. Eu precisava disso quando eu comecei a trabalhar em casa. Então eu comecei a ver a minha casa como um trabalho. Claro que ainda tenho muitas coisas para melhorar. Hoje, que cuidar da casa, do marido e dos filhos não significa que a sua vida será interrompida. Pelo contrário. E não significa desperdiçar seus talentos. Muito pelo contrário.
Você vai precisar muito dos seus dons e dos seus talentos para conseguir fazer um bom trabalho em casa. Significa que você vai participar diretamente da formação de pessoas humanas que virão de você. Isso para mim é muito doido pensar nisso, porque são seres humanos que vão vir do meu relacionamento, do meu casamento e que se tornarão pessoas importantes no futuro para outras pessoas. Pensar de forma profunda sobre isso traz um significado novo para a realidade da dona de casa. É estranha essa percepção de que construir uma família e ter uma profissão são contrastantes, porque não são. Na verdade, faz parte da vida humana. Se você se apaixona, provavelmente você terá que seguir dois caminhos. Ou você vai construir uma família com essa pessoa, ou você vai ter um relacionamento casual e que você não vai saber exatamente para onde isso vai te levar. E eu prefiro a primeira opção. Então, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui porque ele já ficou muito extenso. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tema que eu falei nesse vídeo, por favor, deixe o seu comentário. Ajude essa nova youtuber. Eu quero muito, 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 muito que isso dê certo. E eu quero poder ajudar você que provavelmente era como eu quando comecei a viver a vida de adulta. Então, se eu puder ajudar você em alguma coisa, eu ficarei extremamente feliz e saberei que eu estarei cumprindo pelo menos um pouquinho da vontade de Deus, que é levar o evangelho a toda criatura. Provavelmente esse canal terá uma essência cristã, porque afinal de contas ser cristã é parte de quem eu sou, então provavelmente não vai ter como fugir disso. Obrigada se você assistiu até aqui. Eu espero poder te ver novamente nesse canal. Muito obrigada. E amigos e familiares que estão assistindo esse vídeo, deixe o seu like, por favor. Vocês estão me assistindo, estão acompanhando essa apagação de bico no começo. Então, por favor, deixe um comentário do tipo, que legal esse assunto que você está falando. Mesmo que eu já tenha ouvido ele milhares de vezes, porque eu converso muito com as pessoas que eu conheço. Eu tenho esse hábito de falar bastante. Mas geralmente é sobre esses assuntos. Não me deixa na mão.